Olá pessoal, aqui é o professor Will, mais um vídeo para vocês, assunto novo, progressão aritmética. Eu vou iniciar com essa questão aí de matemática bem interessante, que vai fazer com que vocês compreendam a aplicação já direta desse conteúdo aí, tá certo? Vamos ler comigo, Um aluno de matemática traçou um desafio de responder 3 questões a mais que no dia anterior. Olha que interessante. No primeiro dia, ele havia feito apenas 2 questões. Entenderam aí? Quantas questões estará respondendo passados 30 dias? Pergunta 2. Quantas questões terá respondido durante os 30 dias? Então, são 2 perguntas distintas aí, gente. Então, vamos entender o problema. O aluno iniciou no primeiro dia respondendo apenas 2 questões e ele se propôs que em cada dia que se seguisse, ele aumentaria em mais 3 questões. Tipo, no primeiro dia, 2. No segundo dia, 5, no terceiro dia, 8, no quarto dia, 11, e assim sucederia-se até completarem-se os 30 dias. Aí se pergunta, no 30º dia, ele estará respondendo quantas questões? E no total dos 30 dias, quantas questões ele terá respondido? Para nós respondermos esse tipo de problema, não é interessante você sair somando, né? Primeiro dia, tal, até 30 dias. Não é interessante porque existem problemas com números muito mais complexos do que este. Por exemplo, números negativos ou frações. Então, a gente vai se submeter aí à resolução através de fórmulas. É o que nós vamos aprender hoje, tá? Eu vou mudar aqui de folha e vamos aqui então mostrar como funcionaria esse probleminha aí com a utilização exatamente dos cálculos através de fórmulas, né? Então tá mostrando aqui para vocês, vou pegar um lápis aqui, aqui, gente, No primeiro dia, o aluninho lá respondeu 2 questões, no segundo dia 5 questões, no terceiro dia 8, no quarto dia 11. Se você continuasse aqui, 11, mais 3 questões, 14, e assim até o 30º dia, como vocês observam aí, né? Então, esse 30º dia nós não sabemos, nós chamamos então ele de X, que eu não sei quantas questões ele estará respondendo. Neste assunto de progressão aritmética, a esses dias aqui, gente, que apontam um problema, nós nomeamos como sendo A1 o primeiro dia, A2 o segundo dia, A3 o terceiro dia e assim sucessivamente. Quando você chegar lá no último dia, você não vai chamar de X, você vai chamar de AN. Em nosso caso aqui, como são 30 dias, esse N você substitui por 30, então fica A30. Se fossem 40 dias, A40, não é assim? A1 primeiro dia, A2 segundo dia, como são 30 dias, A30. Tá bom, gente? Então tá bem, vamos então aqui identificar estes elementos que este problema tem e é fundamental em cada problema a gente identificar, tá? Então você tem aqui, A1, nós nomeamos como primeiro termo da progressão aritmética. A N, que é esse último termo aqui, obviamente vai ser o último termo. N, como está aqui escrito, N, é exatamente o nosso número de termos ou quantidade de termos, que no caso aqui são 30 dias, né? Então, o primeiro termo, A1, está aqui, no nosso caso é o número 2, né? O primeiro termo. Último termo, A30, nós ainda desconhecemos. Número de termos serão
30, se você enumerar aqui, são 30 termos. Observe que nós substituímos no lugar do N, exatamente aqui, ó. Então, o número de termos é quantidade, né? E tem outra coisinha aqui interessante, que é exatamente este número que nós estamos somando aí, gente, ó. Se você pegar aqui, ó, o primeiro dia foram 2 questões, e aí no segundo dia foram quantas questões a mais? Então eu coloquei aqui, ó, 3 questões a mais, ó. E aí no segundo dia você tem 5. Mais 3 questões para o terceiro dia. Então você vai responder quantas questões? 8 no terceiro dia. Mais 3 questões. No quarto dia, 11 questões. Então, este número aqui que você está somando, nós nomeamos ele, o assunto nomeia ele como sendo uma razão. Então você vai chamar de razão este número que está sendo somado, tá? Então, primeiro dia, 2 questões, no segundo dia, 5. De onde vem esse 5? Então, mais 3, mais a razão, que é o número que vai ser adicionado diariamente, tá, gente? Como é que você encontra essa razão aqui, que nesse caso é 3, mas podia ser qualquer número, né? Esta razão você encontra subtraindo exatamente, ó, o segundo termo menos o primeiro. É óbvio isso, né? Porque se o primeiro mais a razão dá igual ao segundo, o segundo menos o primeiro vai dar a nossa razão, tá? Então é só subtrair o segundo termo menos o primeiro, você encontra esta razão, dependendo do problema. No nosso caso, nós já temos ela aí, tá bom? Vamos então identificar aqui, com estes elementos que nós já temos aqui, ó, primeiro, último, número de termos e razão, uma fórmula que satisfaça a resolução desse problema e de outros, dependendo do que você pretende descobrir. Se você quiser descobrir o último termo, utiliza essa fórmula. Se quiser descobrir o primeiro termo, utiliza essa fórmula. O número de termos, utiliza essa fórmula. A razão, também utiliza essa fórmula. Observe aqui que nós temos 4 elementos discutidos e você vai descobrir aí o que o problema pedir, né? Se ele pedisse, por exemplo, quantos dias o cara levou para responder aquele número de questões, você descobriria o N, né? Quantos dias. Se ele pedisse descobrir quantas questões ele respondeu no primeiro dia, então o A1 é o que você pretenderia descobrir, né? E assim sucessivamente. Então, essa fórmula, para a gente chegar nela, é assim, ó. Como foi que se chegou nela? Isso é uma demonstração, viu? Isso aqui não é cálculo para ser feito, não. É só demonstrando como a fórmula apareceu. Então, assim, ó, o primeiro termo é o primeiro termo mesmo. Quem é o segundo termo? É o primeiro termo mais esta razão aqui, ó. Então, o primeiro mais a razão é o segundo. Quem é o terceiro? É o primeiro termo, mas quantas razões agora? O primeiro mais 2 razões, você chega no terceiro. Quem é o quarto? O primeiro mais 3 razões, é exatamente isso. Ó. Quem é esse quarto termo aqui? Ó? É o primeiro termo mais 1, 2, 3 razões. Ó. Você chega no quarto. Quem é o quinto termo? É o primeiro termo mais agora 4 razões. E quem é o nosso 30º termo aqui? Ó? Vai ser o primeiro termo mais 29 razões. Observe aqui que esse número aqui que multiplica a razão, ó, ele exatamente um número a menos do que o que está aqui, ó. A 30 é igual a 1 mais 29R. A 5 é a 1 mais 4R. Sempre um número a menos, ó, do que o que está aqui, ó. Tá bom? Então, se eu quero o quinto termo, eu coloco 4R. Se eu quero o quarto termo, eu coloco 3Rs. Tá? Logo, uma fórmula generalizada será: o último termo é igual ao primeiro, né, gente, ó, mais N menos 1. Por quê? Porque se aqui é 30, aqui vai ser 29. Então, se aqui é N, aqui vai ser N menos 1 vezes R. Pronto, nós temos aí uma fórmula generalizada que você vai utilizar
para encontrar qualquer um destes elementos. Aqui abaixo, para finalizarmos a explicação, nós temos aqui uma fórmula. Eu não coloquei a demonstração dela para não ficar longo o vídeo, onde você vai encontrar exatamente a soma de todos os dias de estudo. Quantas questões ele respondeu em todos os dias somados, os 30 dias, tá bom? Essa fórmula aqui, esse AN, é para descobrir só no último dia quantas questões está respondendo. Esta fórmula aqui é para descobrir exatamente a soma, quantas questões ele respondeu em todos os 30 dias, tá bom? Isso serve para responder qualquer outro tipo de questão também. Então a fórmula diz que você tem que somar o primeiro termo com o último termo, tipo os dois, né, duas questões, mais a quantidade de questões que ele respondeu lá no último dia. E aí você multiplica pelo número de questões, que são 30, né, e divide por 2, você vai achar essa soma aqui, tá bom, gente? Então, vamos responder aqui a questão. Eu vou voltar aqui para o nosso problema, colocar aqui o caderno de novo, tira este e volta este, né? E nós vamos responder aqui abaixo este exercício aí, tá bom? Vou pegar aqui a caneta, o vídeo não ficar longo, né? Não pode passar de 15 minutos, ó. Então tá aqui. Vamos então descobrir aqui, gente, ó, quantas questões ele terá respondido exatamente no 30º dia, tá? Vamos colocar aqui, ó, AN é igual a 1 mais, deixa eu focalizar aí, ó, N menos 1 vezes R. Esta é a formulazinha aí para a resolução do problema, tá? Então, quem é esse AN? Exatamente o nosso A30, né? A30 é igual. Quem é o primeiro termo? Então, são duas questões, né, no primeiro dia, mais... Quantos dias são aqui, gente? Ó, então, 30 menos 1, estou só obedecendo a fórmula, observe aí, ó, vezes quantas questões a mais ele responde por dia. Então, aí são 3, né? E aqui ficou moleza, ó, o 30º dia vai ficar duas questões mais 29, que é 30 menos 1, vezes 3. Primeiro resolve a multiplicação, né, gente? Então, vai ficar o 30º dia é igual a 2 mais 87, né? É 29 vezes 3. Logo, no 30º dia, você terá 89 questões respondidas. Que moleza, né? Vamos aqui para o lado, ó. E vamos então encontrar exatamente quantas questões ele terá respondido durante todos os 30 dias. Vamos então fazer a soma. SN é igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2, tá? Então, o primeiro termo mais o último que nós já encontramos aqui, ó, vezes o número de termos dividido por 2. Olha que moleza. Vamos substituir. A soma de todos os dias de estudo vai ser igual a 2 mais 89, que foi o que nós encontramos, vezes 30 dias, dividido isso aqui por 2, né? Então, a soma dos termos vai ser exatamente 91, que é essa soma aqui, vezes nossos 30 dias, dividido por 2. Ó que moleza, gente, ó. Então, essa soma aí, ó, vai dar exatamente aqui 91 vezes 30, dividido 92, vai dar aqui exatamente 1.365 questões. Olha que maravilha, rapaz, o cara é
o cara. Fica com Deus, gente, e aí a gente vai propor aí outras questões nos exercícios. As dúvidas vocês me passem aí pelas redes sociais, tá bom? Um abraço, professor Will aí na área.